Bom, finalmente a gente atravessou o parágrafo 8. Voltando a ele só como texto agora, mas já com as palavras compreendidas, mas isso ainda é apenas a decifração do instrumento. Decifração, tirada das cifras, já mostrei tudo para vocês. O instrumento é o sonho. É na versão do texto que o importante começa, o importante que Freud nos diz ser dado na elaboração do sonho, tudo isso nós já vimos, isto é, em sua retórica. Elipse e pleonasmo, hipérbato ou silepse, regressão, repetição, aposição, são esses os deslocamentos sintáticos. Também vimos o que era. E metáfora, catacrese, antonomásia, alegoria, metonímia e sinédoque, as condensações semânticas, em que Freud nos ensina a ler as intenções ostentatórias ou demonstrativas, dissimuladoras ou persuasivas, retalhadoras ou sedutoras, com que o sujeito modula o seu discurso onírico. Então, tá vendo como fica fácil? Se a gente pega o texto, baixa o texto e trata de cada uma dessas palavras que para nós não são familiares, ou a gente não usa todo dia, ou mesmo que a gente usa com, por exemplo, pleonasmo, a gente usa com uma entonação meio de desvalor. No entanto, a gente viu que ela tem um valor. Então, tudo isso foi importante a gente poder parar, demorou, mas a gente viu. É assim que estuda Lacan. Tem que ter paciência. Sem dúvida, a psicanálise não é para você, assim, em 3 meses você saber, não. Ela é uma coisa que você vai estudar, como um físico estuda física a vida inteira. É isso. Sem dúvida, postulou como regra, quem postulou Freud, que é sempre preciso buscar nele, quer dizer, nesse discurso onírico, a expressão de um desejo. Não só no discurso onírico, gente, no discurso do analisante de modo geral. Mas vamos entendê-lo bem. Se Freud admite como motivo de um sonho que parece contrariar sua tese o próprio desejo de contradizê-lo no sujeito que ele tentou convencer, como não viria a admitir o mesmo motivo para si próprio, considerando que, para ter chegado a isso, é de outro que lhe teria advindo sua lei? Depois da palavra convencer, tem uma nota que é em alemão gegen Wunsch Trauma. Em Traumdeutung, na tradução da Standard Edition, está no volume 4, página 151 e página 157 e 158. E ele continua, numa palavra, em parte alguma evidencia-se mais claramente que o desejo do homem encontra seu sentido no desejo do outro, que não tanto porque o outro detenha as chaves do objeto desejado, mas porque seu primeiro objeto é ser reconhecido pelo outro. Aí que está a história. Ele precisa ser reconhecido pelo outro.
E aí que está esse objeto, que é esse primeiro objeto, que é ser reconhecido pelo outro, é o que vai fazer com que haja esse objeto desejado. E aí esse outro é o que deseja alguma coisa. Então, a gente volta lá para o nosso espelhinho, hein? Quem dentre nós, aliás, não sabe por experiência que, uma vez enveredada a análise na via da transferência, e para nós essa é a indicação de que ela efetiva o está, quer dizer, que está na via da transferência, todo sonho do paciente é interpretado como provocação, confissão velada ou digressão por sua relação com o discurso analítico e que, à medida que progride a análise, eles se reduzem cada vez mais à função de elementos do diálogo que nela se realiza, nela a análise. Quanto à psicopatologia da vida cotidiana, outro campo consagrado por uma outra obra de Freud, está claro que todo ato falho é um discurso bem-sucedido, ou até formulado com graça, e que, no lapso, é a mordaça que gira em torno da fala e justamente pelo quadrante necessário para que um bom entendedor encontre ali sua meia palavra. Eu não sei se eu preciso definir esse monte de palavras para vocês, mas eu acho que vocês sabem o que é lapsus língua, né? Um erro de fala, toda hora eu estou cometendo aí. O que é um ato falho? Fazer uma coisa pela outra, né? Você tinha que pegar uma coisa, pega outra no lugar. O próprio lapsus língua é um ato falho, só que é verbal. A psicopatologia da vida cotidiana é um texto que vocês devem ler, é do Freud. Lacan recomenda, inclusive, que se leia Os Xistes, A Interpretação dos Sonhos e a Psicopatologia da Vida Cotidiana, como 3 livros básicos pilares. Então, eu acho que aqui a gente chega a um ponto que eu não tenho necessidade de ir pedra por pedra, né? Só isso significa isso. Então, eu acho que agora é hora de vocês lerem. Vai ler A Psicopatologia da Vida Cotidiana. A Interpretação dos Sonhos é um livro vasto, bonito, bem erudido, tem muitos sonhos, tem muitas histórias, é a história do Freud. E agora, ele é extremamente cansativo, então lê um pouco, lê mais um pouco, lê mais um pouco. Ele mesmo está escrevendo sem saber ainda que ele lá na ponta, no final, vai descobrir o inconsciente. O que ele está escrevendo é a experiência dele com esse discurso onírico. Então, você vai acompanhando. São 2 livros. Mas, para quem não é tão encantado assim, pelo menos leia a Psicopatologia da Vida Cotidiana, O Xiste de Sua Relação com o Inconsciente, porque são mais simples de ler. Não pela estrutura em si, porque a estrutura do xiste, ela comporta duas formalizações ali, que vão dar, inclusive, margem para você compreender os 2 tipos de interpretação que você pode fazer. Então, é por aí, gente. Vai em frente, tá?